com Jesus aí a levantar a mão aí. Eita glória! Todo mundo está alegre com o Senhor, né? Porque Ele só faz maravilhas. Meu querido, eu ia trazer uma pregação. Eu acho que você esperava de mim uma coisa a mais. Mas eu estava ali em casa de manhã e estava começando a estudar a Bíblia para poder trazer esta palavra para vocês. E de repente o telefone tocou e um rapaz me chamou para me fazer uma entrega em Lafayette. E essa entrega, o caminhão ainda chegou a quebrar. E eu orando, meu Deus, olha Pai, eu tenho que falar hoje, como é que eu vou se esse carro ficar quebrado? E Jesus falou assim, ó, você não vai ler a Bíblia nenhuma, você vai contar o que eu fiz na tua vida. É hoje que você tem que contar. Meus queridos, eu quero que vocês abram na sua Bíblia. Oh, maravilha! Mateus 22. Esse versículo, meu querido, é muito conhecido. Aleluia! Muito conhecido mesmo. Meu Deus! Aleluia! Todos acharam amém? Amém! Meus queridos, Jesus fala assim, ó. Jesus falou novamente por parábola, dizendo: o reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Meu querido, é só aí. Meu querido, para mim começar aqui, eu vou falar para vocês, para você que quer morar no céu com Jesus Cristo, em primeiro lugar você sabe que tem que se preparar. Porque tudo que você for fazer nesta vida, meu querido, você sabe que você tem que ter uma preparação. Se você for querer, meu querido, fazer uma casa, em primeiro lugar, você tem que arrumar um emprego, arrumar um dinheiro para você conseguir comprar um lote. Para aquele lote, você construir a sua casinha devagarinho. Meu querido, você sabe aonde que eu estou querendo chegar? Para você construir alguma coisa na sua vida com Deus, você tem que se preparar. E meu querido, e você, quando você não tem dinheiro, você vai fazendo a casa aos poucos. Muitas das vezes você chega no ferro velho para comprar uma porta, porque você não tem dinheiro para comprar uma porta nova. Meu querido, hoje é o culto da campanha de portas abertas. Meu querido, eu creio que vocês estão hoje aqui para receber a bênção de vocês, mas só recebe a bênção aquele que creia no Senhor. Porque aquele que não crê no Senhor, você pode pegar o seu joelho no chão e você não vai conseguir a sua bênção. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, ó, peça a mim e crê que eu te darei. Aleluia! Aleluia! E meu querido, para você chegar no céu, como eu estou te falando, você tem que se preparar. Preparar o quê? Primeiro você tem que fazer o quê? Amar a Deus todas as coisas. Aleluia! Segundo, meu querido, amar o seu irmão próximo. Meu querido, eu vejo muito, meu querido, quando pega nesse microfone aqui para falar, ele fala muito de amor, diz que ama o seu irmão. Meu querido, no final da história, ele não está amando nem a própria esposa que está dentro de casa, ele começa a maltratar. Sabe por quê? Porque ele só faz falar, porque cai naquele ditado, sabe como? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Aleluia! E aí, meu querido, para você morar lá no céu, você tem que se preparar. Como você tem que se preparar? Você tem que abrir o seu coração. Quando eu falo de campanha de porta aberta, meu querido, estou falando de campanha de libertação também. Sabe por quê? Porque o seu coração é uma porta e o Espírito Santo de Deus, ele bate no teu coração, ó, fica batendo, ó. Ei, abre, 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 que eu quero entrar no teu coração e quero fazer uma mudança na tua vida e na tua família também. Aleluia! E assim, meus queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém,
Mas tem muitos dentro da igreja, meu querido, que o coração está fechado. Além que a porta está fechada, meu querido, está colocado lá a chave. Depois da chave tem um cadeado. Depois do cadeado está rodeado de corrente. Sabe por quê? Porque ele não consegue perdoar o seu irmão. Meu querido, ele abraça, ele dá a paz do Senhor, porque ele acha que a paz do Senhor é como uma obrigação. Ei, meu querido, eu tenho para falar para vocês que a paz do Senhor não é uma obrigação. A paz do Senhor só dá a paz do Senhor que está a paz com Ele. Porque se não tiver a paz com Ele, meu querido, não adianta você dar a paz do Senhor, não. Sabe por quê? Porque você está pecando cada vez a mais. Muitas das vezes, meu querido, puberteirinho, como já o tatuador já falou aqui, por causa de uma raposinha, magrinha, peladinha, pipeira não tem mais, está atrapalhando você receber a sua bênção. Sabe por quê? Porque o seu coração está duro, o seu coração não consegue perdoar o seu irmão. Meu querido, se você não consegue perdoar o seu irmão, a verdade eu lhe falo, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Você sabe por quê? Porque lá no céu não vai ter rancor, lá no céu não vai ter raiva, lá no céu vai ter, sabe o quê? Só glória, são os anjos glorificando, santo, santo é o teu nome. Aleluia. E meu querido irmão, para começar, Deus fez uma coisa muito maravilhosa na minha vida, porque de hoje para frente, eu trabalhando 24 horas sem parar para Deus, sabe o que acontece? Eu não vou nunca pagar Ele. Sabe por quê? Porque Deus fez muito milagre na minha vida. E o primeiro milagre que Ele fez, meu querido, eu vinha fazendo um tratamento de estômago há 10 anos. E nessa época eu morava no Nordeste. E eu faltava morrer de tanta dor. Eu já tinha ido muito com o médico, meus queridos, mas a dor não passava. Eu comecei a tomar um comprimido e já estava tomando já 6 por dia e não estava resolvendo o problema. E eu estava no mundo, eu sabia da realidade, eu sabia da verdade, mas eu estava no mundo, eu achando que lá no mundo tinha tudo para mim. Eu queria vir para Minas Gerais, e aqui eu comecei a trabalhar e a dor começou a aumentar, meus queridos. Era uma dor tão grande que eu desmaiava. Quantas vezes eu fui para a policlínica e desmaiava de dor? Esse meu menino, essa minha esposa chorando por dor de mim. E meu querido, e quando foi uma vez, a dor foi tão forte que eu fiquei internado por 10 dias. Era soro no braço e o medicamento no olho para não sentir dor. E tinha que fazer os exames, e o exame era R$ 1.600 e eu não tinha esse dinheiro. Mas aí a prefeita foi, assinou um cheque para me fazer o exame. Você sabe por que ela assinou o cheque, meu querido? É porque Deus tinha um propósito na minha vida. E quando Deus tem um propósito na sua vida, você pode passar pelo vale da morte, você pode passar pelo vale da morte, mas Ele levanta e pega no teu braço e diz assim, ó, levanta, filho, porque eu preciso de ti. Aleluia. E ali, meu querido, eu fui para BH fazer o exame que só fazia em BH e eu chorando de dor dentro da ambulância. Voltei e acusou, meu querido, que eu estava com inflamação na palmilha e pedra na vesícula e eu tinha que fazer 2 cirurgias o mais rápido possível. Ensinava de eu tomar cerveja preta. Tudo no mundo que ensinava eu estava tomando, meu querido, não passava nada. E dali, meu querido, voltei e foi marcar a cirurgia para fazer mais rápido. E ali, meu querido, estava na cama, no quarto que eu já estava, já tinha morrido 2. Eu disse, o terceiro agora é eu. O terceiro é eu. Eu estou novo, mas eu vou dessa vez. E por lá eu já estava tanto aborrecido na cama que eu comecei a xingar essa mulher. E essa mulher não apareceu no outro dia. E já comecei a bater desespero. Eu disse, eu vou morrer, não vou ver mais a minha mulher também. Eu quero ele estava ali dormindo. E quando foi por volta de 4 horas da manhã, deu aquele clarão, como fosse um relâmpago. E eu abri meus olhos e estava tudo escuro. E
E eu continuei a fechar os olhos de novo. E quando eu fechei os olhos, meu querido, aquela voz, meu querido, não é o coração palpitar, não é você pensar em nenhum assopro, não. Foi a voz que eu ouvi. E a voz falava assim: ei, filho meu, te levanta desta cama, porque eu te curei. Eu fiz a tua cirurgia e eu não deixei cicatriz nenhuma. Te levanta, porque eu preciso de ti. Meu querido, eu abri os olhos para ver se era alguém que estava falando comigo, não era ninguém. E ali eu adormeci. Que quando foi de manhã, meu querido, comecei a encalcar a barriga toda e não senti mais dor. E chamei a mulher e disse: como é que eu vou fazer para ir embora? Disse assim: ó, só se assinar um termo. E se assinar um termo, dedo de ouro branco, nós não aceitamos você mais com essa dor. Traga aí que eu vou assinar. Está ficando doido. Eu disse: doido não, é porque o homem que me curou, ele fez a minha duas cirurgias. Olha senhor, e ele não deixou cicatriz, porque o homem que me curou é Deus, e esse homem é vivo, e esse homem, ele está lá no trono. E eu assinei, meu querido. E quando eu cheguei lá em casa, essa mulher quase me bate, Tayane não deixou eu mentir. A mulher não quis me receber, desceu e foi para a rua. E eu comecei a chorar, fiquei no canto da parede, eu chorando, as lágrimas caindo. E naquele momento que eu estava, querido, chorando, eu senti que o anjo estava parando as minhas lágrimas, disse assim: filho, não chore, porque essas lágrimas eu vou levar até o trono. E a tua vitória não vai ter. Meu querido, mas o homem é cruel. O homem é tão cruel que eu passei mais 2 anos no mundo, bebendo, farreando, e comecei a fazer até coisa a mais que eu não fazia. Eu trabalhava na firma chamada Rastro, e quando foi um dia, essa mulher saiu e a dor voltou. E quando ela chegou com o meu encarregado, eu já estava desmaiando já de tanta dor. E fui cair na foto, meu querido. E lá eu passei mais, se não falha a memória, uns 4 dias, foi 5. E lá, meu querido, o médico dizia assim, ó, não falava assim: opera, não opera não, opera, não opera não. E ali, meu querido, eu estava ali, e de repente começou a chover de tardezinha, por volta de 4 horas da tarde. Parece uma coisa incrível, só dava de 4 horas para 4 e meia. E ali eu estava deitado, olhando para a janela, vendo aqueles raios, achando lindo aqueles raios. E deu vontade de eu fechar os olhos. E quando eu fechei os olhos, meu querido, a dita voz que tinha falado comigo, voltou a falar de novo comigo. Disse assim: olha, eu fiz a cirurgia, eu tirei a tua pele da vesícula, eu tirei a inflamação da tua palmilha. Mas ei, olha, filho meu, eu inflamei tanto a tua vesícula que eu alterei o teu sangue. E se tu não aceitar e não curvar teus pés a mim, eu vou te falar que a realidade, você vai ser explodido, porque eu vou te explodir para tu saber quem eu sou, pai. Eu queria, naquele momento eu comecei a chorar e fui refletir diretamente no livro de Jó. O que é que Jó tinha passado por tudo aquilo? Eu disse: ô Senhor, meu Deus, se tu me tirar dessa cama aqui, meu pai, e tu me curar novamente, eu vou trabalhar para ti, eu vou te aceitar. Ei, vou passar máquina na cabeça, meu filho, vou raspar a cabeça, eu só não vou rasgar as vestes como o Jó fez. Meu querido, eu estava igual o canarinho, cabelinho amarelinho, 2 bicos nas orelhas, estava se achando que era o cara. Entendeu, meu querido? E quando eu cheguei em casa, meu querido, eu raspei a cabeça. E à noite eu fui pro culto. Aleluia, Deus. Passou o culto todinho, meu querido. O irmão não fez o apelo, o pastor. E deixei todo mundo sair. Quando todo mundo saiu, eu fiquei assim: ei, pastor, você não fez o apelo, mas eu quero aceitar Jesus Cristo. Sabe por quê, meu querido? Porque nenhum homem da terra vai conseguir o que ele fez na minha
minha vida, jamais vai conseguir. E fez muito mais, meu querido. Esta minha mulher, graças a Deus, está na igreja junto comigo, trabalhando para o Senhor. Para fechar com chave de ouro, o meu filho foi batizado no Espírito Santo. Meu querido, é só Deus que pode fazer. E se Deus fez isso comigo, meu querido, ei, faz com você também. É só você crer. Se você crer, meu querido, se você levantar a sua mão e orar e crer, meu filho, você ressuscita até morto, porque Deus te dá esse poder. Aleluia. Oh, glória. Mas, meu querido, você que está aí de coração duro, está com o coração cheio de mágoa do teu irmão, ei, aprenda a perdoar. Você sabe por quê? Porque hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Daqui a 10 minutos, eu não sei se tu tem essa oportunidade. Ei, meu querido, e eu vou te falar. E se você ficar nesse mundo de horror, você só vai sofrer, meu querido. Sabe por quê? Porque nesse mundo não vai ficar nada que presta, meu querido. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas o importante, meu querido, você sabe o que está acontecendo? É porque muito crente dentro da igreja está começando a debater com o outro, meu querido. Sabe de quê? Sobre de poder. Ei, meu querido, o poder é de Deus. Ei, ele coloca ali quem ele quer e tira na hora que ele quer. Sabe por quê? Porque a igreja é do Senhor. Mas o tolo, que eu falo que ele é tolo mesmo, começa a discutir o assunto. Eu quero ser um pregador. Ei, eu estou pregando bonito. Ei, botou fulano para pregar. Não botou eu por quê? Porque eu sei pregar e aquele não sabe pregar. Ei, meu querido, vou te falar de uma coisa. Quando é para pregar a palavra de Deus e quando é para falar no nome de Deus, ei, eu vou te falar que a realidade, estudo não vale de nada não. Sabe por quê? Porque na hora que você está falando, Deus coloca palavras lindas na tua boca para que as palavras dele possam entrar no coração de cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Meu querido, ai daquele que pisar em cima de um pequenininho de Deus. Ei, você vai se arrepender amarguramente. A sua queda vai ser horrível, a sua queda vai ser feia. Sabe por quê, meu querido? Porque você está pisando por cima de um filho de Deus. E quando você pisa em cima de um filho, o pai fica bravo. O pai fica bravo. Sabe por quê, meu querido? Porque se uma pessoa piscar naquele meu joelho ali, eu vou ficar mais ou menos bravo com ele. Sabe por quê? Porque ele é meu filho. E se alguém pisca em mim, ei, papai do céu vai ficar com raiva. Não vai gostar. Já pensou? Se eu bato no bato do Adão, o papai do céu vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque eu bati no filho dele. É verdade. Meu querido, e muitas das vezes, meu querido, e fala assim, eu vou pro céu. Você vai pro céu da boca do cachorro. Sabe por quê? Porque tem muito crente na igreja, meu querido, que está passando por ladrão. Por que está passando por ladrão? Porque ele pode receber até 10 mil reais por dia, mas ele não se lembra que o dízimo é do Senhor. Meu querido, mas tem crente que fala pra mim assim, ó, eu não pago dízimo, sabe por quê? É porque vai pro bolso do pastor. O pastor vai comer as minhas curtas. Eu já vi crente falando isso, meu querido. Ei, uma coisa que eu vou falar pra você, o dízimo é do Senhor. Você paga o seu dízimo. O pastor vai fazer o que quiser com ele. Não é problema seu, meu querido. Não é problema seu. Paga o dízimo. Porque se não pagar o dízimo, você sabe o que você é? Ladrão. É verdade. E não adianta querer fazer bico com o irmão de vá, não. Sabe por quê? Porque essa palavra está lá, ó. É verdade. Está lá. Essa palavra está lá. Se você não pagar o dízimo, você é ladrão. E o que está acontecendo dentro da igreja? Está tendo muito ladrão, sim. Ladrão de quem? Da casa do Senhor. É verdade. E lá no reino do céu não vai entrar ladrão, não, meu querido. É verdade. Mas
coração, aqueles que estão puros, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, esses é que vão morar no céu. Mas meu querido, ei, tem mais ainda por aí. Você sabe o que está acontecendo também? Ei, tem crente aí que anda até empinadinho. Sabe por quê? Porque consegue comprar uma gravata aí, ei, de R$1.000, e o outro irmão está com uma gravatinha, não está conseguindo mais nem dar nó, de tanta fé, e fica humilhando seu irmão. Meu querido, não é humilde não, sabe por quê? Porque aquele que é humilhado aqui será humilhado quando chegar lá. Será humilhado quando chegar lá. Sabe por quê, meu querido? Porque quando chegar lá, nem tem mais nem menos. Quando chegar lá, não tem pobre nem tem rico. Todo mundo é igual. Muitas das vezes, meu querido, muitas das vezes eu oro pela minha irmã, que eu vejo o narizinho dela empinado. Sabe por quê, meu querido? É porque eu olho para ela e digo, meu Deus, a única coisa que vale desta mulher é o espírito dela. Porque a carne é tão podre, que chegar à tarde, se você não tomar um banho, ninguém suporta você dentro da igreja. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o teu nome. E por aí, meus queridos, vai continuando. Por aí, meus queridos, vai levando. Sabe por quê? É porque muito crente está pensando, meu querido, muito crente está pensando que a palavra de Deus, ela pode ficar moderna. Ei, a palavra de Deus não fica moderna não, meu querido. Quem está querendo ficar moderno é você mesmo. É verdade. E você não bater na sua consciência do que você faz, dizer, ó, eu estou fazendo isso, mas é pecado. E gravar o seu Deus, Deus me perdoa pelos meus pecados, porque é só Ele que perdoa. Mas tem muito gente, meus queridos, tem tanta gente cavalo mesmo, que o cara que eu fui no caminhão hoje, eu fiquei olhando para a cara dele. Ele entrou dentro do carro dentro do painel, ele na lançada mais feita que um demônio. Essa caixa aqui, tinha uma lançada assim, você passava uma só. Olha assim para ele assim, meu querido, não precisa você fazer isso daí não. Por quê? Eu disse, é porque eu já orei por mim e por você, para que Deus possa levar nós e trazer nós em paz. Sabe por quê? Porque isso daí, meu filho, não vai lhe ajudar não. Porque se esse carro tombar, vai morrer você e ela vai se desmanchar na vida, porque é batendo. Aleluia. É desse jeito. Meu querido, eu vou terminando por aqui, porque é até aqui que Deus me deu a palavra. Porque se eu for falar agora para frente, eu vou falar da carne. E da carne eu não quero falar. Porque se eu for falar por mim, eu vou falar só besteira. Por isso, meu querido, eu estou terminando as minhas pequenas palavras por aqui. Eu acho que vocês esperavam coisa a mais, mas por onde eu passar, a primeira oportunidade que eu ganhar para me ser o pregador da noite, eu tenho que contar o meu testemunho. É isso que Deus quer de mim. A segunda vez eu posso trazer a palavra mesmo lá aonde vocês estão querendo. Mas, meu querido, eu não trago palavra mole não. Você sabe por que eu não trago palavra mole? É porque todos que estão aqui dentro conhecem a verdade, conhecem a realidade. E se você conhece a verdade, não tem por que eu estou pregando para você. Não tem por que está pregando para você. Oh, maravilha, general. Aleluia, Deus. Vamos. Eu quero pedir a permissão do pastor. Eu estou querendo fazer uma oração pela irmã Silvana aqui. Aleluia, Deus. Vamos. Oh, maravilha. Eu quero falar para a irmã que hoje é culto. A campanha de portas abertas. Aleluia. Mas através desse culto, também pode ser culto de libertação. Amém. Deus. E eu estava aqui, meu querido, e Deus me mostrou que essa irmã, ela sente coisa no coração dela, que ela não está liberta, ela não foi libertada. Por que ela não foi libertada, meu querido? É porque ela tem mágoa no coração.
coraçãozinho dela. Ei, e vai tirar o resto das pedras que tem no coração dela. Porque se ela tirar essa pedrinha que está no coração dela, Deus vai dar o que prometeu a ela. Eu quero que os irmãos fiquem todos de pé. E meu querido, esta oração que vai ser feita pela irmã Silvânia, não é eu que vou fazer, porque Deus não me permite eu fazer essa oração. Eu quero que o pastor Adão faça esta oração pela irmã Silvânia. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Senhor, e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito aqui esta noite. Pai querido, nós pedimos a tua bênção, favor da irmã Silvana, que as tuas bênçãos sejam estabelecidas sobre ela, bênçãos e mais bênçãos, e vitórias e mais vitórias. Continue usando a tua filha, dando a ela, Senhor, tudo aquilo que ela sonha, que ela projeta, tudo aquilo, Senhor, que ela tem colocado diante de ti. Por isso nós oramos e já agradecemos pela vitória da irmã Silvana, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu queria conversar com os irmãos a respeito do carnês.